Terra de Minas embarcou no único trem de passageiros do Brasil que ainda faz viagens diárias. A linha existe desde 1907, atravessa 664 quilômetros até chegar ao Espírito Santo. Muita gente faz esse percurso só para sentir o gostinho de uma viagem de trem. A viagem que leva até as praias do Espírito Santo também é meio de transporte para moradores que vivem em torno das estações. Muitos preferem seguir pelos trilhos do que enfrentar as curvas perigosas da BR-381. Eu estudo em Belo Horizonte, mas minha família, eu nasci em Ipatinga. Aí eu tenho sempre que estar vindo, viajando, feriado eu venho ver minha família, aí depois tem que voltar para Belo Horizonte, então assim, eu uso essa rotina de viagem. Essas paisagens também trazem gente de longe. Fábio veio de São Paulo pela primeira vez em novembro do ano passado. Gostou tanto que agora trouxe a família. Eles andaram mais de 600 quilômetros e deixaram o carro em Belo Horizonte. Tudo isso não foi para ir à praia. Só para viagem. Viemos até Belo Horizonte, chegamos sábado, aí não encontramos passagem. Nós tentamos comprar antes em São Paulo. Como a gente conseguiu só para segunda, a gente estamos hospedado em Belo Horizonte. E a gente conseguimos para hoje, viemos todo mundo passear hoje. Vamos parar em Ipatinga, esperar o que está voltando. Só andar de trem. Só pelo prazer da viagem. Só pelo prazer da viagem. Esta é uma história que se repete demais por aqui. É só começar a prosa e lá vem sotaque de fora. Luciana também veio de São Paulo com a filha. Só que elas vão esticar a semana nas águas do Mar de Vitória. Eu sou de Jaguariúna, São Paulo. Esse passeio eu já tinha feito quando eu era pequena. Aí comentei com meu marido e meus filhos desse trem, né? Passeio de trem que é bem demorado, né? Aí eles toparam, aí nós viemos de São Paulo, dormimos em BH e saímos hoje pela manhã. Vamos ficar em Vitória a semana inteira na praia e sábado a gente volta, dorme em BH e vamos retornar para São Paulo domingo. Imagina assim, vocês vieram basicamente por causa do trem, né? Porque São Paulo tem praia também. Tem praia, não. Nós viemos para andar de trem. Eu acho que a ferrovia não devia ser extinta, devia ter mais ferrovia no Brasil. Eu gosto de andar de trem. Muito mais do que avião, muito mais do que carro, muito mais do que ônibus. Eu acho que é mais tranquilo, as paisagens são diferentes. Pelo caminho, ela percebeu que nem tudo é beleza. A administradora encontrou algumas paisagens diferentes de quando era criança. E em épocas de seca, a imagem do Rio Doce causou espanto. Eu estava comentando com minha filha, era uma coisa assim que você nunca imaginava que ia ficar secar um rio daquele lá. Agora hoje, Margarete também reparou nas mudanças, mas sabe que elas são exceções. Na maior parte do caminho, a paisagem é especial. Ela veio por isso. E olha que não tinha muito incentivo em casa, não. Andar de trem, a mãe desaconselhou. Ela falava, você vai viajar de trem? Eu falei, eu vou, mãe, tão bom. Mas antigamente eu já andei de trem, tchaca, 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 balançando, balançando. Então, aí eu falei com ela, não, mãe, vamos experimentar. A gente vê como que é, né? Realmente, naquela época, a situação era um pouquinho mais complicada mesmo. Hoje a máquina é conduzida a diesel e eletricidade, mas antes era a lenha e dava trabalho para fazer funcionar. Naquela época, todo o trem tinha um foguista, que era o profissional responsável por alimentar o forno do trem. Então ele pegava a lenha aqui, colocava aqui dentro, e o calor ia aquecendo a água que ficava na caldeira lá na frente, que por sua vez gerava vapor que alimentava o trem. Só que esse processo tinha que começar a ser feito 9 horas antes do trem sair. E é claro, ele ia alimentando com lenha o forno durante toda a viagem. Imagine enfrentar 13 horas de viagem em bancos de madeira e ainda por cima engolindo fumaça caminho afora. As janelas de vidro e de madeira ajudavam um pouquinho, mas só um pouquinho. Serviam para isso, para proteger as pessoas da fumaça, da poeira, da chuva. E a janela de madeira, ela tinha uma função extra. Em alguns pontos da viagem, algumas pessoas, né, tinham um mau hábito, que ainda tem hoje em algumas cidades, de jogar pedra na locomotiva. Então as pessoas eram instruídas a abaixar a janela de vidro e a levantar de madeira para se protegerem dessas pedras. Até a Segunda Guerra Mundial, a Ferrovia Vitória-Minas só tinha uma linha. Então o trem ia e voltava por essa mesma linha. Só que quando chegava no ponto final, ele não tinha como virar. Por isso, atrás do trem tinha uma outra locomotiva que conduzia o trem para o caminho de volta. Só que os passageiros, como que iam? De costas? É por isso que todos os bancos são
reversíveis. Aí todo mundo virava e ia embora. A locomotiva que conduziu os passageiros entre BH e Vitória por várias décadas, hoje faz parte da história da antiga estação de Pedro Nolasco, em frente ao Porto de Vitória. No museu é possível fazer uma viagem pela Ferrovia Mineira. A linha de ferro começou a ser construída em 1903. O primeiro trecho foi inaugurado um ano depois. A foto mostra os primeiros trabalhadores abrindo o caminho onde tudo era floresta fechada. Quando a gente fala assim da construção, só para dar proporção para as pessoas, da construção de uma ferrovia como essa, qual foi a grande questão, assim, a grande dificuldade? Eu acho que tinham todas as dificuldades, né? Porque você tinha que entrar numa mata fechada e abrir um caminho. Então tinha dificuldade desde a questão das doenças tropicais, né? Na Mata Atlântica, até mesmo, como mostra essa foto, a questão dos índios, né? Você estava entrando em território. Exatamente. Você tinha que lidar com uma série de dificuldades, que era inclusive você ter essa relação com os índios, né? Pacificar esses índios, que eram índios de natureza, eram muito ferozes. Os índios tentavam evitar a todo custo a exploração do seu território, mas a batalha pelo desenvolvimento econômico foi vencida e na década de 40 as fotos mostram que o carregamento e o transporte do minério já estavam em pleno vapor. Nesta época, o trem que levava o minério já era também o principal meio de transporte de passageiros no país. Cidades inteiras foram criadas no entorno das estações e tecnologias foram sendo desenvolvidas para fazer o sistema funcionar. Até o maquinário, praticamente todo importado, precisou de adaptação em terras brasileiras. As locomotivas eram importadas. E quando eles viram que era muito difícil, quando quebrava alguma coisa e tinham que mandar pedir a peça de fora, eles começaram a fabricar, através de fundição, peças que pudessem utilizar para reposição. Isso foi acontecendo ao longo do tempo, né? Porque existia uma margem de improvisação enorme, né? As coisas aconteciam naquela hora e eles tinham que improvisar para resolver isso. Não dava para esperar meses. Então não dava para esperar meses e meses uma peça chegar. Então foi a coisa da sobrevivência mesmo, né? O museu guarda muitas peças do dia a dia das estações. As bandeiras de pano deram lugar aos sinais luminosos. Tem ainda o banco dos primeiros trens, o telefone à manivela fundamental na operação e muito mais. O sino era um objeto muito importante nas estações porque, além de anunciar a chegada e a partida dos trens, ele anunciava, dependendo do número de badaladas, para onde o trem estava indo. Na última sala do museu, uma maquete gigantesca reproduz parte do caminho do minério de ferro, desde as minas de Itabira, passando por Ipatinga, no Vale do Rio Doce, até chegar ao Porto de Tubarão, em Vitória. Foram 6 meses de montagem. Em 34 metros quadrados, mais de 700 árvores, 370 bonecos, 103 postes e 80 casas dão vida à maior ferrovia de passageiros do país. No vai e vem dos trilhos, o trem de passageiros se cruza com os vagões de carga, como vem acontecendo diariamente há várias décadas. A nossa viagem continua daqui a pouquinho. Nós vamos mostrar algumas curiosidades nas estações.